Muitas pessoas acham que indo numa igreja onde tem banda de música, tem cantores famosos, que a igreja tem bastante música de louvor, que isso vai mudar a vida da pessoa. E, no entanto, é um engano, meu amigo, tá? Porque para a vida de uma pessoa mudar, ela tem que colocar em primeiro lugar a palavra de Deus. A palavra de Deus é Deus falando direto conosco. Olha o que diz aqui a Bíblia no livro de 2 Timóteo, para te provar que é o segredo de uma pessoa mudar de vida, é a palavra de Deus. Diz aqui no capítulo de Timóteo, 2 Timóteo 3,16, diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir, para repreender, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Toda boa obra quer dizer que a tua vida vai ficar, que é uma maravilha de boa. Então aqui não é a banda de música que você está lá naquela igreja, tá entendendo? Que ela vai só te trazer emoção. É lógico, o louvor está na Bíblia, eu entendo isso. Mas não é só isso aí não, entendeu? Que às vezes tu vai em certas igrejas que eles ficam o culto todo cantando, e as pessoas ali não conseguem se libertar, tá? Porque o diabo, ele engana a pessoa com louvor, porque ele foi cantor no céu, tá? E a única maneira que ele tem de enganar a pessoa é o louvor, tá entendendo? Olha o que a Bíblia fala sobre o louvor. Deus utiliza o louvor para operar milagres. O inimigo tenta perverter essa arma para seus próprios propósitos. O inimigo é astuto e sabe que o louvor é uma forma de conexão direta com Deus. Por isso, ele tenta distorcer e desviar essa prática para servir aos seus próprios objetivos. Imagine a adoração sendo desviada da sua verdadeira finalidade, tornando-se uma performance vazia e sem propósito espiritual. Isso acontece quando o louvor deixa de ser um ato de rendição e passa a ser uma exibição de talentos ou um entretenimento. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, Paulo nos alerta que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Isso significa que ele pode infiltrar-se em práticas aparentemente piedosas, como o louvor, para desviar a glória que pertence a Deus. Uma das maneiras pelas quais o inimigo faz isso é através da transformação do louvor em um espetáculo. Quando o foco se desvia de Deus e se concentra na qualidade da performance, na habilidade dos músicos ou na sofisticação da produção, o verdadeiro propósito do louvor é perdido. A adoração genuína é sobre exaltar a Deus, reconhecer sua santidade e render-se completamente a Ele. Quando isso é substituído pelo desejo de impressionar os outros ou de criar um show, o louvor se torna vazio e superficial. Para entender essa infiltração, precisamos voltar ao início. Lúcifer, antes de sua queda, era um dos principais anjos e responsável pela música no céu. Em Ezequiel capítulo 28, versículos 13 a 15, é descrito como estando presente no Éden, adornado com pedras preciosas e com instrumentos preparados para ele no dia de sua criação. Esta passagem indica que Lúcifer tinha um papel especial e elevado na hierarquia celestial, sendo diretamente ligado ao louvor e à adoração. Isso você vê que está provando que o diabo também louvava no céu. E hoje ele sabe que isso
chama as pessoas para a igreja porque a emoção realmente ela cega a pessoa. Tá? A pessoa, quando vai numa igreja onde só tem louvor, ela se enche de emoção, mas não se preenche da palavra de Deus. Por isso que é muitos, poucos que têm o Espírito Santo. Porque eles, na hora do louvor, eles choram, eles idolatram aquele cantor ali, que isso é uma idolatria, tá? Idolatram, faz até igual os incrédulos aí, quando tem aqueles cantores do mundo aí, eles começam a gritar e só pode se atirar nos pés do cantor. Assim é na igreja hoje, de tanto que o diabo engana, porque lá no Coríntios 11 diz que o diabo se veste de anjo de luz para enganar as pessoas. Então o que muda a vida de uma pessoa não é louvor, o que muda é a palavra de Deus. No livro de Hebreus 4, já prova que ele diz aqui, Paulo à igreja de Hebreus, 4 versículo 11, procuremos entrar naquele repouso para que ninguém caia a exemplo da desobediência. Porque a palavra de Deus ela é viva, eficaz e penetrante que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, da junta de medula, porque ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É isso aqui que muda a vida da pessoa. Não é louvor, que muitos dizem. O senhor tem que botar uma banda de música na sua igreja, que o senhor vai ver que vai encher a sua igreja. O que adianta eu encher a igreja e eu e as pessoas ir para o inferno? Eu tenho que me preencher do Espírito Santo. É isso que vai trazer resultado para as pessoas. Tá? E para te preencher do Espírito Santo, tu tem que entender a palavra de Deus. A palavra de Deus é tudo, tá? A palavra de Deus é o próprio Deus falando conosco, tá? Se você não entender a palavra de Deus, as tuas bênçãos vão ser bloqueadas. Você nunca vai chegar aonde você quer chegar. Porque está escrito, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. O reino de Deus é a palavra de Deus. O reino de Deus não é música, não é a banda de música. Não é aquele monte de homem em cima do altar lá que vai mudar a tua vida. O que vai mudar a tua vida é a palavra de Deus. Está entendendo? É isso que muda. Que foi assim que aconteceu comigo. Minha vida mudou porque eu investi na palavra de Deus. A palavra de Deus é tudo, tá? A mesma está dizendo aqui, ó, que toda escritura, tá? É inspirada pelo Espírito Santo. Então não existe outra forma a não ser a palavra de Deus, tá? Toda a escritura divinamente inspirada por Deus, proveitosa, que é ela que te ensina todas as coisas, tá? Porque ela serve para nos corrigir o nosso pecado, nossos erros, para nos dar a direção das bênçãos grandes, tá? Por isso que ele diz, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então só existe uma maneira da tua vida mudar, é a palavra de Deus, não é louvor. Louvor, tudo bem, está na Bíblia, eu estou ciente disso. Mas não é só isso, não. Como muitas igrejas hoje estão investindo. E mais em louvor do que a palavra, tá? Eles não usam muito a palavra de Deus, usam mais o louvor. Amém? Que Deus continue abençoando você em nome